Olá, queridos, graça e paz. Como é que está você? Como é que está tua família? Sou o pastor Paulo César Oliveira e nós estamos começando mais uma live aqui no meu perfil. Não estou fazendo no canal da igreja e nem ou seja, na minha página da igreja e nem na minha página pessoal, mas estou fazendo aqui no meu perfil. Acredito eu que nós vamos conseguir alcançar um número de pessoas interessadas nesse assunto tão importante da escatologia, que é o arrebatamento da igreja e na situação das crianças. Me foi feita essa pergunta esse final de semana, se as crianças, todas as crianças do mundo serão arrebatadas. De algumas pessoas, criança não tem nenhum pecado e aí, no caso, elas vão para o céu. Desde quando Jesus voltar, vai levar todo mundo, inclusive as criancinhas. Agora a questão é essa: como que você encara essa situação? Você acredita que o arrebatamento da igreja é para todo mundo, inclusive para as crianças, ou o arrebatamento da igreja é para a igreja, para aqueles que confessam Jesus como Salvador? Então, essas e outras perguntas que me fazem, eu vou tentar responder aqui nessa live de hoje. Toda segunda-feira eu faço uma live especial de um tema, de um assunto especial. A pergunta que eu faço é: tá chegando bem aí? Quem já está me assistindo? A Eliane Silva está aqui, a Elizabeth Alves, tá? Já estão assistindo. Eu vi aqui também o evangelista Wanderson. Quem mais está assistindo aí? Vamos dar um ok, um alô, para a gente estar acompanhando você. E você já pode fazer as suas perguntas. Todas as crianças vão ser arrebatadas, pastor? Isso está no meu livro Escatologia, Os Últimos Dias, esse assunto. Eu trato dos pormenores, daqueles assuntos mais complexos que muita gente não quer falar, não quer tocar. Eu faço questão de tocar porque, na verdade, é a curiosidade da maioria das pessoas. As pessoas querem saber de assuntos como, por exemplo, na semana passada eu perguntei, né, o estudo foi o seguinte: vamos nos conhecer no céu, né? Esse foi o estudo, se não me engano, na semana passada. Tem alguns vídeos meus na minha página, Pastor Paulo César Oliveira. Tem vídeo na página da igreja, Igreja do Evangelho Pleno Encontro com Cristo, e tem também vídeo meu no YouTube. Se você procurar lá, eu tenho uns três canais no YouTube. Pastor Paulo César Oliveira, bota o tema lá e você vai me encontrar no YouTube lá, tá bom? Bom, primeira pergunta. Eu quero te instigar, eu quero conversar contigo sobre esse assunto. Então vamos chegar lá, mas eu preciso ter aí pelo menos mais uns 10 participantes. Vamos lá, compartilha o vídeo, chame outras pessoas para conversar, chame outras pessoas. Eu vou também colocar esse vídeo lá na página do nosso Seminário de Teologia Encontro com Cristo. Lá também tem muito vídeo, tem muitas aulas lá, inclusive sobre o arrebatamento. Outra coisa que eu queria falar: o meu livro, eu estou lançando o livro digital agora. Ele é o e-book de escatologia. E-book de escatologia é um livro digital e você pode adquirir fácil. Entre em contato comigo direto, ou então nós estamos montando um site, tá? Para estar gerando já para você, já logo de uma vez, sem precisar entrar direto comigo. Mas você é meu amigo. Quem é meu amigo, quem me conhece, não precisa desses detalhes. É só você entrar em contato comigo, a gente combina da forma do pagamento, tá? Desse livro digital, que é apenas R$10, e eu falo desses assuntos e outros assuntos, e você vai poder adquirir e vai poder me ajudar no meu ministério, na nossa igreja, porque a gente, vivendo esses dias aí difíceis, né, de pandemia, a igreja ela não tem tido culto presencial.
Nossos cultos têm sido somente online, tá bom? Vamos lá, quem é que pode, quem é que está participando, quem é que está aí? Vamos fazer as perguntas, gente? Eu estou esperando mais gente entrar aí. Vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutos, tá bom assim? 2 ou 3, para a gente poder entrar nesse assunto tão polêmico e tão real. Algumas pessoas, eles colocam um assunto, mas não existe um embasamento bíblico para suas ponderações. Na mente das pessoas, a pessoa pensa assim: poxa, se eu fosse Deus, eu salvaria todas as crianças. Se eu fosse Deus, não é possível que Deus não vai salvar as crianças, né? Então tem gente que ele é tão sensível, ele trata as coisas espirituais como fosse humano, que ele pensa que até animais de estimação vai para o céu. Essa é a ideia dele, na verdade, né? Então ele quer fazer a coisa de acordo com o coração dele, não de acordo com o coração de Deus, de acordo com aquilo que ele acha e não daquilo que está na Bíblia. Nós não podemos presumir, nós não podemos desejar: eu queria que fosse assim, se fosse assim seria ótimo, se meus animaizinhos, se o cachorro, o gatinho fosse comigo. Não vai, não. E também essa questão de criança é muito complexo. Eu vou dizer por que a maioria das pessoas acham que toda criança vai para o céu. Em primeiro lugar, eu vou dizer logo aqui e vou citar o texto que muita gente usa para esse tipo de argumento. Olha que está escrito. Vamos começar então? Vamos começar? Criança vai para o céu no arrebatamento, todo mundo, qualquer criança de qualquer religião do mundo, não importa. O Bispo Delcio já está ali, graça e paz, meu amigo Bispo Delcio. Hein, Bispo Delcio, faz aí. Eu já estive dando seminário de escatologia lá na igreja do Bispo Delcio, um tempo desse, né? Uma turma grande lá que participou do nosso seminário, do seminário de escatologia que eu fiz lá. O Bispo Delcio tem meu livro, então, e uma turma lá também. Olha aqui, o que nós precisamos ver? Abra a tua Bíblia em Lucas 18, do versículo 15. O que você acha? Criança, todo mundo, não importa se seja da igreja ou não, só pelo fato de ser criança, essa é a minha pergunta para você, só pelo fato de ser criança, quando Jesus vier arrebatar a igreja, esta criança, só pelo fato de ser criança, ela vai para o céu juntamente com o arrebatamento? O Eved Pedraza, né? Está aqui conosco também. Vamos lá, gente, vamos participando, vamos entrando e vamos compartilhando, porque se compartilha, você vai ajudar outras pessoas a assistirem esta mensagem. Primeiro versículo que eu quero citar, o Daniel Basto está ali já. Qual é o texto que eu quero citar em primeiro lugar? Lucas capítulo 18, versículo 15 até o versículo 17. Lucas 18, do 15 ao 17. Jesus e as crianças. Esse é o texto clássico, esse aqui é o básico, é o que todo mundo cita quando se fala de salvação, de arrebatamento de criança. Vamos ver. Está escrito assim: estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao ver isso, os discípulos repreendiam aqueles que as traziam, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeças, pois o reino de Deus pertence a elas. 17. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como
uma criança nunca entrará nele. Bom, gente, então não vamos interpretar o texto. O texto ele tem a sua própria interpretação, não precisa ninguém inventar nada aqui. O que você precisa saber aqui é entender o que Jesus estava dizendo. Em primeiro lugar, Jesus não estava dizendo que o céu, a salvação, a vida eterna é de todas as crianças. Jesus estava dizendo que criança também precisa ser evangelizada, ser ensinada, ser discipulada. Criança também precisa conhecer o Evangelho, é isso que Jesus quis dizer. Elas também, dos tais é o reino de Deus. Ou seja, a criança com a sua simplicidade entende melhor ou aceita melhor, sem ficar botando objeções nas coisas de Deus, igual faz um adulto, cheio de perguntas e cheio de achismo. A criança não, pela humildade, é isso que ele estava querendo dizer. Quem não fizer como uma criança não vai entrar no reino. Quer dizer, então, Jesus está dizendo o seguinte, que as pessoas precisam aceitar o Evangelho, aceitar a palavra com a simplicidade que uma criança aceita, que se ela for evangelizada. Você consegue trazer uma criança para a igreja e ela não vai colocar objeções nenhuma. Se você criar aqui um evento especial para criança, ela não vai querer saber se é igreja, se é qualquer coisa, ela vai querer participar. O adulto vai ficar perguntando, mas o que é isso? Para que isso? Para que aquilo? Então olha o texto, Jesus disse, o pessoal estava trazendo as crianças para ouvir Jesus, tá certo? Para ouvir a palavra, para ouvir a pregação de Jesus. E os discípulos falaram, não traz essas crianças para cá não, essas crianças não precisam ouvir essas coisas, eles não traz criança para cá não, para não atrapalhar. É isso, o contexto é esse. E os discípulos estavam querendo atrapalhar e Jesus impedir as crianças. E Jesus chegou e falou, olha, deixa vir as crianças, deixa elas virem até mim, deixa elas vir, não as impeças. Olha o texto, não as impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, o reino de Deus é também, não é só para os adultos, o reino de Deus é para as crianças. O que isso resume? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que precisa pregar para a criança precisa de ser mundo. Desde criança, a criança precisa ser evangelizada, porque senão, no arrebatamento da igreja, essa criança não vai. Por que eu estou falando isso? Eu vou tentar explicar a você de uma forma muito didática e muito prática. Pensa no arrebatamento, quando Jesus vier arrebatar a igreja. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, o mundo não vai acabar. Misericórdia, irmão, a internet está hoje de Deus. Então deixa eu continuar. O mundo não vai acabar com o arrebatamento da igreja. Você tem que entender que o mundo, ele continua, ainda depois que a igreja foi arrebatada, ainda tem a manifestação do anticristo, ainda tem a grande tribulação, vai nascer gente, vai morrer gente, normal. O mundo não acaba com o arrebatamento da igreja. Isso é um primeiro ponto importante que você precisa entender. Essa igreja, se essa criança, ela faz parte da igreja, aí ela vai ser arrebatada também. Viu que eu estou falando? Para você não confundir, para dizer que vai ficar todas as crianças aí, não. Qual as crianças que não vão ser arrebatadas? Aquelas que não foram evangelizadas, junto com seus pais. Desde o momento que elas não fazem parte da igreja, elas não vão ser arrebatadas. Com dificuldades, com a internet, bastante dificuldades hoje. Até lá na minha casa também não estava boa a internet, aqui também na igreja não está legal. Hoje nós estamos com muito problema com as redes sociais.
Então, o fim do mundo é outra história. Jesus vai arrebatar a igreja e o mundo continua o seu curso normal. Vai nascer gente, vai morrer gente normal, não tem esse negócio. Tá bom? Então, isso é um ponto que eu quero te falar. Por que eu devo evangelizar criança? Por que a igreja deve evangelizar as crianças? E Jesus mandou fazer isso. Deixe vir as minhas criancinhas. Eu vou também ensinar o reino de Deus para elas. Jesus está dizendo que elas precisam ouvir sobre o reino de Deus. E não tem nada melhor, querido, de você formar o caráter, formar, né, o Cristo, o Jesus na vida de uma criança. Porque depois que ele cresce, ele tem mais dificuldades. Por isso que ele estava falando. Ele estava falando que tem que aproveitar agora. Porque, inclusive, todo mundo que fizer como uma dessas crianças, se você se fizer como uma dessas crianças, você vai entrar no reino de Deus. Mas se você não fizer como uma dessas crianças, jamais poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, sem objeções, sem perguntas, sem achismo, sem nada. Agora, eu vou citar 2 textos aqui que vai mostrar para você por que devemos evangelizar a criança. O primeiro texto é Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, esse é um texto de Paulo aos Romanos, que ele categoricamente mostra que todos pecaram. Por exemplo, no versículo 23, não é isso? Olha o que está na Bíblia, olha o que está na palavra de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a humanidade inteira pecou. A humanidade inteira pecou. Todo mundo pecou. Então a Bíblia diz: todos pecaram, todos. Porque esse negócio de criança não tem pecado, quem falou que não tem? Esse é o grande problema teológico que muita gente enfrenta. Quem falou para você que criança não tem pecado? Criança tem pecado? Por que criança tem pecado, pastor? Porque herdou de Adão. O problema que Jesus veio resolver, meu amado, foi o problema do pecado que a humanidade herdou de Adão. Quando a gente fala de pecado, não está falando só da prática do pecado. Jesus não veio morrer ou não morreu pelos pecados que eu pratico só. Jesus morreu pelo pecado que eu adquiri. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. O Romanos capítulo 5, tá escrito o seguinte, versículo 12. Preste bem atenção, Romanos 5, 12. Está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e por ele a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Viu? Todos pecaram. Não existe ninguém que deixou de pecar. Todos pecaram. Agora preste bem atenção nesse texto que eu vou citar para você, de Romanos 5. De Romanos 5. Romanos 5, versículo de número 14. Preste bem atenção. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, ou seja, até Moisés, ou seja, até a lei, mesmo sobre que não cometeram, aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que há de vir, ou que havia de vir. Ou seja, a morte, por causa do pecado de Adão, reinou desde Adão até Moisés. Quando fala até Moisés, está se falando até
E a lei só deixou de vigorar na morte de Cristo. Então, Jesus morreu, ressuscitou, acabou a lei. Mas mesmo assim, a lei, ela continua vigorando na vida de quem não tem Cristo. Deu para me entender? A lei só acaba na vida daquele que entrega a vida para Jesus. A pessoa, ele não está vivendo em Cristo, a lei continua vigorando nele. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, só revigora a graça quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, as coisas antigas permanecem. Quem está em Cristo torna-se nova criatura e as coisas velhas são passadas para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo continua vigorando a lei, o império das trevas, diz a Bíblia assim. Então o que você tem que entender? Tem que entender que a pessoa só pode estar em Cristo se aceitar a Cristo, se encontrar com Cristo. Então, na verdade, a Bíblia fala que todos pecaram, Romanos capítulo 5, versículo 14, todos pecaram, até aqueles que não pecaram sobre a transgressão, até aqueles que não pecaram a transgressão de Adão. O Jairo Magno da Silva está aqui, um abração, pastor Jairo Magno, amém, Deus abençoe. Então veja bem, todo mundo, a humanidade inteira está debaixo do pecado, irmão. Ah, mas criança não tem pecado, não pratica pecado. Marcos Antônio está aqui também, Deus abençoe. Então diz que a criança, bebezinho, pode não praticar pecado, pode não praticar, mas que herdou o pecado de Adão. Deu para você me entender? Herdou o pecado de Adão. Ela pode não praticar o pecado. Isso também depende muito da idade da criança, tá? Do tempo de vida dela. Que tem criança aí que com 5 anos já faz cada coisa que você nem imagina. Então, a gente não pode achar que uma criança, só porque ela é um bebê, ela não tem pecado. Se você for ler o relato de Davi, o que ele disse? Em pecado concebeu minha mãe. Quer dizer, ele fala, em pecado eu nasci. Quer dizer, o salmista entendeu que, embora é claro que esse texto ele tem uma amplitude bem grande, relação familiar, alguma coisa, traição dentro daquela família, mas a gente tem que entrar um pouco mais fundo no texto e entender que quando uma criança nasce, ele já nasce no pecado. Quando uma criança nasce, já nasce. E o que Jesus veio fazer? Veio salvar a humanidade do pecado. Ele não vem salvar os adultos do pecado, ele vem salvar a humanidade, não os adultos do pecado, mas todo mundo. Então, se uma criança, se você é cristão e tem seus filhos, o que você tem que fazer? Ensinar o menino no caminho que deve andar, ensinar o evangelho para essa criança. Você tem que pregar para a criança, você tem que evangelizar o seu filho, você tem que levar a palavra para ele, entendeu, querido? Esses textos mostram, depois se você quiser eu posso te passar. Olha o que o Isaías 50, o Salmo 51:5. Ó, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Está escrito lá, Salmo 51, versículo 5. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens a morte passou, porque todos pecaram. Romanos capítulo 15, perdão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Portanto, assim como em Adão todos morreram, ou seja, portanto, assim como em Adão todos morrem, ou seja, desde o momento que o homem nasceu, ele já nasce debaixo daquela estigma, daquela pressão do pecado que Adão cometeu. A Marilza Dutra está aqui também, o Marco Antônio, Deus abençoe vocês, amém? Vou continuar nesse estudo aqui. Se você puder compartilhar, mais pessoas vão estar estudando conosco hoje nesse estudo fantástico que é sobre salvação, arrebatamento de criança. Você acredita que todas as crianças do mundo vão ser arrebatadas? Depois, se você quiser fazer uma sala de vídeo com esse vídeo, será muito importante. Bom, então vamos partir para esse ponto, para outro ponto. Vamos supor um país, uma cidade, um vilarejo, uma tribo indígena, um local muito distante. Ninguém nunca ouviu falar de Jesus, Tem um monte de criança lá também, tal. Essa criança que viveu nesse local muito distante, não teve a oportunidade de ouvir a pregação, a palavra, ela vai ser salva? Será que ela vai ser salva? Será que ela vai ser arrebatada? Olha o que a Bíblia fala disso aqui. Atos capítulo 4, versículo 12. Isso aqui é um texto fantástico. É um texto maravilhoso, um texto fantástico que eu vou te mostrar. Porque em nenhum outro, diz o texto, em nenhum outro há salvação. Então não adianta a salvação fora de Cristo. Mas fulano não teve pecado. Não, salvação não existe fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Não existe, vou repetir, salvação fora de Cristo, meu irmão. Por isso Jesus mandou: pregai o evangelho só para os adultos. Não. Ele diz: pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que eu falo que todo mundo precisa ser evangelizado, inclusive criança. O texto diz que é para pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou repetir: pregai o evangelho a toda criatura. Por que Jesus enfatizou a toda criatura e não especificou, não, as crianças já estão salvas, elas não precisam de serem evangelizadas? Jesus falou isso? Não, meu amado. Jesus falou: pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Está escrito isso na Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Então o evangelho, ele não pode ser pregado só para alguns, que a gente acha que o fulano não precisa, é tão inocente que ele não precisa de ser evangelizado. Eu já falei que nós herdamos o pecado de Adão. Toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Eu vou continuar contigo aqui. Olha o que está escrito aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Não tem salvação em nenhum outro, em nenhum Deus há salvação, porque também debaixo do céu, olha aqui, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem salvação em nada. Pregue para o teu neto, pregue para o teu sobrinho, pregue para o teu filho, pregue para o filho do teu vizinho, pregue para todo mundo. Pregue o evangelho, porque em nenhum outro há salvação. Nós temos que ser sinceros
e pregar a palavra do jeito que ela é. Essa live aqui eu vou colocar lá no YouTube, nas minhas páginas no Facebook, de repente no Instagram, para que você possa também ajudar outras pessoas a entender essa palavra. Bom, deixa eu caminhar contigo aqui e colocar mais polêmica aqui na questão. Quando a vinda de Jesus, ele profetizou e falou, será semelhante os dias de Noé, lembra disso? A vinda do Filho do Homem será semelhante, será comparado os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento. Casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, eu pergunto a você, eu vou citar o texto aqui para você. Eu vou citar o texto aqui, Lucas 17, ou Lucas 26, eu acho. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem texto que a gente acaba esquecendo, mas está aqui, ó. Lucas 17, Lucas 17. Eu quero citar aqui para você, Lucas 17, esse versículo mesmo. Quer ver? Lucas 17. Se não é. A partir do versículo 20, a vinda do reino de Deus, tá? A vinda do reino de Deus. Jesus começa a explicar nesse texto que, assim como aconteceu nos dias de Ló e do dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Deixa eu citar o texto aqui, como é que ele é aqui para você, para a gente entender. Lucas 17, versículo 26 em diante. Está aqui na Bíblia. Lucas 17, anote aí, 26. Eu vou ler para você na versão NVI, essa que eu estou usando aqui. Assim como, preste bem atenção no texto, no dia de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os destruiu a todos. Preste bem atenção nisso aqui. Então, a vinda de Jesus será semelhante aos dias de Noé. Quando veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive crianças. Jesus, Deus, não poupou ninguém naquele dia. Morreu todas as crianças afogadas nas águas do dilúvio. Por que o Deus fechou a janela, a porta por fora, para Noé não ficar sensibilizado com o afogamento, com a morte de muitas criancinhas que estavam lá, morrendo afogado, algumas mães desesperadas: seu Noé, leve por favor meu filho pequeno, meu bebê que acabou de nascer, seu Noé, eu estou grávida, por favor deixa eu entrar. Deus fechou por fora, porque Deus não sente esse tipo de emoção que a gente sente. Deus não tem sensacionalismo, emocionalismo. Veja bem, você tem que entender que Deus pensa e age diferente. Ele fala em Isaías 58, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, versículo 8, e o versículo 9, os meus caminhos não são os seus caminhos, assim como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Quer dizer, o caminho de Deus é diferente, os pensamentos de Deus é diferente. Então não pense que Deus vai ficar pensando igual você, com emoção. Deus fechou a porta para Noé não abrir. Eu te pergunto, quando veio o dilúvio, quantas pessoas entravam na arca? 8. Tinha criança lá? Não, senhor.
8 adultos, Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as noras. 8 pessoas, e não tinha criança. Tinha animais, mas não tinha criança. O que significa isso? Significa que vai ser da mesma forma no dia que Jesus voltar. Quem não tiver dentro da arca não vai, meu irmão. Essa que é a grande verdade. Quem não tiver na arca não vai. Quem não tiver na arca não vai. Não adianta a mamãe me chora, não adianta ficar querendo que seja assim, porque não é assim. Cadê o pessoal aí? Vamos lá. Pode perguntar, que eu estou aqui para tentar responder. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Tá? O meu livro de escatologia está aqui. Eu vou responder dentro da palavra. Você que me conhece, não estou aqui me orgulhando de nada, graças a Deus, não preciso disso, mas quem me conhece sabe que eu não prego sem Bíblia, eu não prego sem palavra, sem a palavra de Deus, eu prego com a palavra. Então tudo que eu estou falando aqui tem base na palavra. Versículo 27, agora o 28 de Lucas 17, 28 diz: aconteceu a mesma coisa no dia de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Naquele dia não poupou ninguém, meu irmão. Tinha velho, tinha irmã, tinha senhora, tinha jovem, tinha criança, tinha mulher grávida, tinha todo mundo, morreu todo mundo. O que esse texto está querendo dizer? De Jesus, quando Jesus arrebatar a igreja, vai ser da mesma forma, da mesma maneira. Viu como é que funciona? Então não tem como você escapar dessa dura e cruel realidade. Essa é a grande, dura e cruel, né? O que eu posso dizer cruel? Realidade, porque é isso mesmo. Deixa eu te mandar aqui mais alguma coisa aqui. Olha aqui. As crianças têm pecado, pastor? Eu já mostrei que tem. Eu já mostrei que tem. Inclusive, em relação à arca, no capítulo, deixa eu ver se eu vou lembrar, no capítulo 8 de Gênesis, depois assim que acabou o dilúvio, Deus fez uma declaração. Capítulo 8, se eu não me engano é o 21. Vamos dar uma olhada aí na tua Bíblia, você está com a Bíblia aberta aí? Gênesis 8, o fim do dilúvio. Vamos ver aqui o versículo 21, se eu não me engano, se me falha a memória. No versículo 21, tá? É isso mesmo. Olha aqui, está na Bíblia. Vamos chamar as pessoas para participar aqui. Então olha aqui, ó. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, desde a sua meninice. O que Deus está dizendo aqui? Que o homem é mau desde criança. Você já viu? Você ensinou a criancinha lá de 1, 2 anos e não belisca? Bota 2 crianças perto com um monte de brinquedo para você ver se um não vai brigar com o outro. As crianças, eles não aprendem fazer carinho, beijar, amar. Eles já aprendem e já nascem com mal. Você não precisa ensinar criança a fazer maldade. Elas fazem maldade. Você tem que ensinar a criança a respeitar e amar a outra. Não é verdade? Preste atenção no que eu estou te falando. O mal não precisa ensinar para uma criança. Ela já nasce com aquela carga do mal. Ela belisca, bate,
puxa cabelo, bota duas crianças perto uma da outra, pequenininha, para tu ver o que acontece. Toma brinquedo da outra, bate na outra, é verdade. Agora, a criança nasce já fazendo carinho uma na outra. Se acontecer uma cena dessa, é uma coisa muito rara. Mas o amor tem que ser ensinado. O ódio, o mal, a maldade já nasce dentro da pessoa. Está escrito aqui. A criança é má, o homem é mau desde a sua infância. O homem é mau desde a sua juventude, desde a sua meninice. Ele já nasce beliscando o outro. Não viu o que aconteceu lá? O Jacó segurou no calcanhar lá de Esaú. Então a maldade do ser humano já está entranhada dentro dela, sem precisar ninguém ensinar isso com a criança. Ela é má. O pecado está dentro da criança. Eu tô te falando para você, porque eu estou caminhando aqui dentro de um contexto para você poder entender o que eu estou falando. Agora, e para ensinar? Se você vê uma criança beliscar a outra, ou bater, ou enfiar o dedo no olho da outra, fazer maldade, o que você tem que falar? Não faça isso. Amor, tem que amar o irmãozinho, tem que respeitar o irmãozinho, tem que não sei o que. Você tem que ensinar a criança a fazer o bem, porque o mal não precisa ensinar, que ela já faz mesmo. Estou falando alguma bobagem, meu irmão? Essa que é a grande realidade. Você não precisa ensinar maldade para a criança, não. Vai lá e belisca ela, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Ela já faz isso automaticamente, está no seu instinto, está no instinto humano, está no DNA do ser humano. Só isso é só mudado com Cristo. Só Jesus é que pode fazer esta transformação. Só Jesus que pode mudar a história desta criança, desta pessoa. Pastor, está na Bíblia aqui, ó. Vou citar de novo para você. Depois eu vou colocar esse texto aqui embaixo, nos comentários, para você acompanhar, você que está assistindo, para você copiar, colar, fazer o que você quiser. Mas se você quiser o meu livro completo, aí seria até melhor, tá? Você ia me abençoar e ia ter uma leitura no teu celular, no teu aparelho aí, maravilhosa. Bom, olha o que está aqui em Provérbios 11, 20. Isso aqui, deixa eu te falar uma coisa, o Alexandre Cunha está aqui, a Marilza Dutra está aqui, o Marcos Antônio está ali, vários irmãos conosco. Deixa eu te falar, querido, anos de pesquisa, anos de pesquisa, isso aqui, ó, já mexeu comigo há anos. Eu desde quando, 35 anos que eu estudo a palavra de Deus, tá? Que eu sou um pesquisador nato, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver, eu gosto de aprender. Isso que já mexeu muito comigo, eu já tive muita dúvida sobre isso, mas agora eu consegui, eu tenho agora uma compreensão. Capítulo 20, versículo 11 de Provérbios. Dá uma lidinha aí nesse texto. Capítulo 20, versículo 11 do livro de Provérbios. Olha o que está escrito aqui na palavra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se ela é boa ou má. Até a criança, viu? Então não tem esse negócio de ser criança, ser... E não existe também esse negócio de idade da razão, não, meu irmão. Presta atenção numa coisa. A idade da razão é para a pessoa, para a criança entender melhor o evangelho, para ele, não que isso vai fazer, mas de 7 anos para baixo, de 7 anos para baixo, não existe isso. Alguém inventou esse negócio aí, que para mim não cola. Pecado é pecado, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Esse negócio de ser menos de 7 anos,
pode ser qualquer criança que vai para o céu, e Jesus vai vir arrebatar a igreja, e o filho do ímpio lá vai desaparecer, o filho lá do macumbeiro, perdão, aqui se tem algum espírita me ouvindo, não querendo ofender ninguém, ou lá o maometano, ou budista, ou espírita, ou lá de qualquer religião, vai sumir qualquer criança. Não. Jesus tem compromisso com a igreja dele. Jesus tem compromisso com a igreja dele. Isso é sério. Jesus só vai arrebatar a igreja dele. Você não pode pensar diferente do que isso aqui. Então preste bem atenção. O único compromisso que Jesus tem é com a igreja. E se não faz parte da igreja, não faz parte dele. Jesus falou o seguinte: o que ligar na terra, através da igreja, Jesus falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder contra ela. E o que você, igreja, ligar na terra, será ligado no céu. E o que de ligar na terra será de ligar no céu. Significa que se uma pessoa, por mais legal que ela seja, por boa que ela seja, se ela não faz parte da igreja, ela não vai herdar a vida eterna. A igreja é o vínculo, a igreja, através de Cristo, é o vínculo que faz o homem se vincular a Cristo, a igreja. Então a Bíblia diz que até a criança, Provérbios 20, versículo 11, até a criança se dará a conhecer se as suas ações for boa ou má. Então não adianta que todo mundo, de uma forma ou de outra, tem maldade no coração. Somente através de Cristo. Então Jesus veio resolver o problema da humanidade. Ele veio resolver o problema do pecado de toda a humanidade. E o evangelho é para pregar para toda criatura. Toda criatura. Tem gente que, isso aí é um tema até para outro vídeo, outra live. Tem gente que fala assim: as pessoas que nunca ouviram o evangelho vão ser salvas, né, pastor? Eu digo: não, senhor. Se essa pessoa não for salva, se essa nação não for alcançada, a culpa é nossa. Então você preste bem atenção. Se a salvação fosse para quem nunca ouviu, era melhor a gente parar de pregar. Aí a pessoa não ia ouvir e ia ser salva. Mas a humanidade está mergulhada no pecado. E só a pregação do evangelho é que vai resolver o problema do ser humano. Só a pregação do evangelho, só a palavra de Deus é que vai resolver o problema da humanidade. Então você tem que entender: pastor, está na Bíblia. A Bíblia diz: ai das grávidas naquele dia, ai das grávidas naqueles dias. Querido, isso aí está aqui na Bíblia, eu vou te mostrar. Mateus 24, 19, Marcos 13, 17, Lucas 21, 23. Mas vamos interpretar o texto para você ter uma ideia? Vamos ler Mateus 24, 19. Ai das grávidas, será que os bebês vão desaparecer da barriga das mulheres? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, senhor, não, senhor. Esquece isso. A maioria das pessoas acreditam que as mulheres ímpias, que estiverem grávidas naqueles dias, o bebê vai desaparecer da barriga da mãe e vai ser arrebatado e vai murchar. A mãe vai falar: ai, meu filho sumiu da minha barriga. Não, meu irmão, ela vai ter neném. Jesus vai arrebatar a igreja, vai levar quem tiver de levar, vai levar os filhos dos crentes, vai levar os filhos dos crentes que são educados no caminho do Senhor, que fazem parte da igreja.
mas os filhos dos ímpios não irão ser arrebatados. Jesus vai vir, vai arrebatar vai vir, vai levar a igreja, aquela senhora grávida vai ter o seu filho normal. Nenhum bebê vai sair da barriga da mãe, não. Essa profecia que Jesus falou, ela já se cumpriu em parte no ano 70 depois de Cristo. É claro que ela ainda vai se cumprir dentro da grande tribulação também. Então ela se cumpriu em parte no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou em Jerusalém, saqueou Jerusalém, revirou o templo, derrubou o templo de Jerusalém e fez maldade e atrocidade com todas as pessoas, inclusive com as mulheres grávidas. Aliás, Jesus já tinha profetizado isso, que iria acontecer isso. Aliás, um profeta do Antigo Testamento já havia dito isso aqui. Mateus 24, versículo 19, diz o texto assim, quero que você leia comigo, para você prestar atenção no texto. Como serão terríveis aquele dia para as grávidas, para que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. 20. Então o Mateus 24, 19 diz: ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Não tem nada a ver com arrebatamento isso aqui. Não tem nada a ver com arrebatamento. Nenhum neném vai sumir da barriga da mãe. E nenhum bebê vai sumir do colo da mãe no dia do arrebatamento. Nenhum bebê vai... Isso aqui aconteceu porque o general Tito entrou com sua tropa lá, romana, seus soldados romanos, e invadiu a cidade. E diz a história que ele fazia tanta maldade que pegava a barriga das mulheres e abria e arrancava os seus nenéns e matava. Que pegavam animais, gatos, cachorros, e colocavam dentro da barriga das mulheres e costuravam novamente. Então, ai das grávidas, e os nenéns, os bebês das mulheres eram arrancados de seus colos e mortos. Por isso a Bíblia diz, ai das grávidas e das que amamentam. Não tem nada a ver com arrebatamento. Isso aqui é outra coisa. Marcos 13, 17. O texto é o mesmo, ou seja, a palavra que ele diz é o mesmo. 13, 17. Marcos 13, 17. Isso aqui é muito importante. Anote aí na tua Bíblia. Anote aí para você acompanhar. Diz o texto: como se não será terríveis aqueles dias para as grávidas e as que amamentam naqueles dias. Ore para que a sua fuga tal não seja no sábado, no inverno e tal. Preste atenção. Viu, ô Marilza Dutra? Amém, glória a Deus. Viu? Então a gente tem que entender isso aqui. Ai das grávidas, não é arrebatamento. Isso aqui foi atrocidade que aconteceu 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo. Lucas 21, 23 também fala disso. Ai das grávidas. Viu? Ai das grávidas. Não tem nada a ver com arrebatamento. Nem tem nada a ver com arrebatamento. Nada a ver com arrebatamento. Então, criança que não conhece Jesus, criança que não tem o Evangelho, que não faz parte da igreja, não tem salvação para ela. Olha o que Paulo explica em 1 Coríntios 7, versículo 14, isso aqui é muito importante.
1 Coríntios 7, 14, Paulo explica uma coisa fenomenal aqui e seria muito importante que você observasse esse texto. Ensina o teu filho no caminho de Deus, está ensinando ele no Evangelho, está trazendo para a igreja e você é uma pessoa crente, esse seu filho também é crente, é salvo. Porque você, só não pode deixar em casa, porque tem gente que fala assim, não, eu vou para a igreja, fica em casa aí, fica aí no Pokémon, fica aí na Peppa, fica aí com o pessoal do YouTube aí. Não, aí você... caiu aqui a internet aqui, estou voltando de novo, hoje está bênção pura. Então veja bem, querido, está descartado completamente a possibilidade de criança de ímpio, filho de ímpio, ser arrebatado. Somente o filho do cristão vai ser arrebatado. Entendeu? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Marilza, né? Deus abençoe. Está caindo muito a nossa internet, né? A minha também está aqui, problemática aqui hoje. Aqui. Tá bom? Então, veja bem, querido, você tem que entender isso aqui. Olha o que diz em Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 24. Isso aqui é muito interessante. Romanos, já vou terminar já. Capítulo 7, Romanos 7. Isso aqui é muito interessante. Versículo 14, quem pode? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, Paulo, eu não vou ler todo o texto, vai ter o 24, mas Paulo está explicando o seguinte: qualquer pessoa está debaixo da lei e debaixo do pecado, qualquer ser humano. Eu preciso ter mais tempo para explicar isso para você. Então, caminhando aqui, nós vamos lá. Bom, eu quero concluir esse estudo dizendo o seguinte: você quer que as crianças do seu bairro, da sua cidade, sejam arrebatadas? Ela precisa ser evangelizada, porque do contrário não vai ser. Você quer que a criança seja salva? Então ela tem que ser evangelizada. Inclusive, é preciso fazer um grupo de evangelização de crianças. É importante fazer um grupo de evangelização de crianças. Eu não sei, mas as igrejas estão aí paradas, né? Não está tendo culto em muitos lugares, e eu não sei, você que tem habilidade para trabalhar com criança, seria uma oportunidade agora, de você criar aí um programa na internet, tá? De evangelização de criança, contar história, entendeu? Fazer brincadeiras. Seria muito importante, muito legal que acontecesse isso, porque tem muita gente que acha que departamento infantil, salinha de crianças, são tudo besteira. Ninguém precisa disso, precisa sim. A criança precisa ser evangelizada, viu, meu querido? Então que você entenda esse princípio e que possa, a partir de hoje, evangelizar não só os adultos, mas as crianças, porque a Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus. Elas precisam de ser evangelizadas. Eu acho que eu concluí aqui esse estudo, nós ficamos aqui mais de 1 hora. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Quero lembrar para você, quarta-feira nós temos culto na nossa igreja, lá na página da igreja do Evangelho Pleno, Encontro com Cristo. E também nós temos oração amanhã, de 8h30 até as 10 horas, pela internet, cada um na sua casa. E quarta-feira nós temos o nosso culto, tá bom?
E também eu quero pedir você para ser mantenedor do nosso trabalho. Eu quero mostrar para você aqui, rapidamente, como você pode ser um patrocinador. Depois eu vou colocar esse carnezinho aqui no rodapé. Se você quiser depositar um valor, doar um valor, seja de qual for, para abençoar aqui o trabalho do Senhor, tá bom? E também, se você quiser adquirir o meu livro, Os Últimos Dias, e tem esse assunto aqui no livro, eu gostaria que você adquirisse para me ajudar aqui o trabalho, a igreja. Precisa de manutenção, precisa de tanta coisa, a gente tem tanta coisa para fazer aqui, e eu preciso que você me ajude. O livro você pode comprar no PagSeguro. Eu posso mandar o link para você do PagSeguro e você adquirir o livro Os Últimos Dias através do PagSeguro e você poder ser um mantenedor da obra de Deus. Eu queria que você me ajudasse a contribuir ou expandir a pregação da palavra, tá bom? Então, pode dar, aí você fala o valor da oferta que você quer dar e a gente libera o link de acordo com o valor que você quiser dar. 10 reais, 20, 30, 50, 100, o valor que você quiser. Eu tenho certeza que vai ajudar muito esse trabalho. Deus abençoe, obrigado por todos que participaram. Muita gente hoje tiver aqui. É claro que tem gente que entra, outros entra, sai, né? Não fica muito tempo. Mas eu queria que você compartilhasse e depois, mais tarde, fizesse uma sala de vídeo com as pessoas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Hoje foi sobre arrebatamento de criança. Eu creio que você aprendeu e eu também aprendi com você. Deus abençoe, até o próximo. Deus abençoe o pessoal da nossa igreja, todo mundo que participou. Graça e paz.